Me diz uma coisa, hein? Você está preocupado com a dengue? Tem se cuidado? Tem prestado bastante atenção? Tem feito ali aquela vistoria diária na casa, ver se não tem água parada? É importante porque os casos de dengue estão aumentando, a gente tem mostrado ao longo da nossa programação. Inclusive, a dengue está sendo um motivo de preocupação em todo o estado, não só na nossa região. Mas em algumas cidades a situação é ainda mais grave. Em Rio Preto, por exemplo, segundo a vigilância epidemiológica, cerca de 300 novos casos estão sendo notificados todos os dias. Tanto é que, inclusive, lá no centro de hidratação que foi montado na UPA Jaguaré, teve a necessidade de abrir mais leitos, mais 10 leitos, agora são 30 leitos, justamente para poder atender a demanda. E para tentar se proteger também dessa doença, o repelente tem sido cada vez mais procurado e isso realmente é importante. Só que aí tem uma outra situação, aumenta a procura, consequentemente também aumenta o preço, tá? É o que apontou uma pesquisa do Procon. Por isso eu vou voltar a conversar agora com a Joyce Cremonese. Ô Joyce, mais uma vez a pesquisa do Procon mostrou aquela tática antiga, mas que é bastante eficiente. É importante pesquisar para não pagar mais caro pelo mesmo produto, até da mesma marca, né? É isso mesmo, Rodolfo. Inclusive, essa pesquisa que foi feita pelo Procon, ela foi realizada em São José do Rio Preto e a cidade de Santos, que são as cidades aí que estão com maior número de casos, né? Então, no verão, já se sabe, né, que há esse aumento no número de casos de dengue. Então, eles fizeram essa pesquisa e constataram aí um aumento de 4,3% no repelente. Mas, além disso, eles também identificaram que de um estabelecimento para outro, há uma variação de até 100%, e alguns até mais de 100% no valor desse repelente. Então, a primeira orientação aí do Procon é que o pessoal realmente pesquise, né? Porque às vezes de um estabelecimento para o outro a diferença é muito grande e também na hora de escolher esse repelente é preciso verificar ali a questão da duração, quanto tempo, né, que ele age, porque muitas vezes o mais barato nem sempre é o melhor, né? Mas além disso, a gente também vai conversar com a Márcia, que é infectologista aqui do HCM, e ela vai explicar pra gente como utilizar, né, o repelente que é tão importante nesse período, né? A gente tá aí com vários casos de dengue na cidade. Então, Márcia, explica pra gente, né? De uma forma geral, primeiramente, como que a gente deve utilizar o repelente? Bom dia. Tá, bom dia, tá? O ideal é que a gente saiba a composição desse repelente, né? Existem 3 principais de composição. Um é o IR3535, tem nomes estranhos, né? Então, vale a pena conversar com a pessoa da farmácia para verificar, né, se é a icaridina, se é o IDET ou IR3535, porque cada um deles tem um tempo, né? Então existem repelentes que duram 2 horas, existem repelentes que duram 12 horas, e existem repelentes nesse meio tempo de variação do tempo de ação. Ideal que o repelente, né, seja aplicado em áreas expostas, né? Não pode aplicar também todo o corpo, né? E essas áreas expostas também, principalmente de criança. O adulto tem que passar primeiro na pele do adulto para depois passar na criança. Então, bem essa recomendação, ver a composição desse repelente por causa do tempo de ação. Certo. E com relação às crianças, já que você citou, né? Os bebezinhos, eles podem passar repelente a partir de que idade? Como que funciona no caso das crianças? Infelizmente, principalmente os bebezinhos, né? Os menores de 3 meses, infelizmente não podem, né? Então, eles vão ser baseados na sua proteção, barreira física, né? Roupinha de mangas compridas e meias, e principalmente aquela tela protetora, né? Tipo um véuzinho para deixar, para não o mosquito não chegar a esta criança. Agora, existem repelentes que podem ser usados a partir de 3 meses, tá? Porém, né, nessa idade, o ideal é a aplicação somente uma vez ao dia, né? De 1 mês, de 1 ano, né? Até 12 anos, 2 vezes ao dia. E maiores que isso, pode aplicar de 2 até 3 vezes ao dia. Então, por isso que é importante a composição e a idade, porque senão fica alguma coisa assim que não fica segura e tóxica, né? Reação alérgica pode acontecer. A gente está no período de férias, o pessoal pega a piscina, vai para a chácara. E como que fica essa questão da ordem? Primeiro protetor ou repelente primeiro? Como funciona? Primeiro o protetor, né? Para não ter queimadura, lesão, ação ultravioleta do sol, e depois o repelente.
tá? Então, também depois verificar o tempo que ficou exposto, a água, na hora que entra na água também sai. Então, às vezes tem que ter essa reaplicação. Então, por isso tem que ter também uma segurança de qual tipo de repelente vai estar sendo utilizado. E como você disse, são várias substâncias disponíveis no mercado. Então é importante o pessoal ficar atento a qual utilizar, qual que é melhor ali na hora de escolher, né? Sim, é importante, porque às vezes você vai comprar um repelente que é mais barato, só que o tempo de duração dele é 2 horas, né? Aquele é mais caro, o tempo de duração são 10 horas. Então por isso que é importante. Uma coisa também importante, não aplicar em áreas próximas ao olho e à boca, e em áreas expostas com ferimento. Tá? Então, porque aí pode causar lesão na pele. Tá certo, doutora. Obrigada pelas informações. Então é isso, né? O pessoal de casa aí agora, né? Com esse surto, né? Essa questão aí da dengue, né? Cada vez aumentando mais. Chuva e sol, a gente já sabe que o danado do mosquito adora. Então a gente precisa sim se cuidar, mas também o bolso precisa, né? A gente precisa cuidar do nosso bolso. Então, infelizmente, como a gente diz, né? Hoje tem internet, dá para pesquisar ali, né? Até mesmo por WhatsApp, nas farmácias, ver onde está mais barato, né? E tomar esses cuidados que a doutora disse na hora de utilizar esses repelentes. Sempre olhar a bula, conversar ali com o pessoal da farmácia, sempre buscar uma orientação antes de adquirir o produto, viu, Rodolfo? Mas o importante, né, Joyce, seja o mais caro ou mais barato, o importante é você ter o produto, né? O que a médica de repente disse é que se você paga em um mais barato, ele não vai render tanto quanto o mais caro. Só que se você for colocar, fizer a continha, de repente compensa você gastar um pouquinho mais, pegar um repelente de maior qualidade, de melhor qualidade e ficar mais protegido. Mas o que fica mesmo de orientação é se proteja, use repelente para não ter problema com esse mosquito que é danado, é um desafio diário. A gente todos os anos fala aqui sobre isso, mas a dengue está aí sempre trazendo essas notícias alarmantes para a gente, infelizmente. Joyce, obrigado, tá?